Olá, saudações. Aqui vou dar a introdução ao Seminário de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Aqui são informações acerca da apresentação, caso alguém queira saber das informações acerca, aqui está como a minha graduação, meu nome, a disciplina. Vou dar uma breve introdução. Meu nome é Cauã Vieira Torres, sou estudante de administração pela PUC-PR. Hoje vou apresentar eh, a vocês a oficina sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como ODS, dando uma introdução sobre acerca do contexto histórico. Esses objetivos foram criados pela ONU em 2015 e fazem parte de uma agenda de 2030, que é um plano global que reúne 17 metas principais que visam transformar o mundo, que vai desde a erradicação da pobreza, da fome, até a proteção do meio ambiente, o crescimento econômico sustentável e a busca por igualdade e justiça social. Durante essa apresentação, eu vou explicar o que significa cada um dos 17 objetivos e as suas principais medidas e alguns exemplos práticos de como elas são aplicadas. Que a ideia é entender como cada ODS contribui para um futuro melhor e mais equilibrado para todos nós. É com base nessa visão que eu viso trazer uma boa apresentação. Agora, partindo para o próximo slide, trazendo aqui o primeiro objetivo. O primeiro objetivo tem como meta, né, acabar com a pobreza de todas as suas formas e lugares. Aqui um dado que eu trouxe acerca do seu contexto é que há mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de 2,15 dólares por dia, segundo o Banco Mundial. É, e com isso, medidas que podem resolver essa problemática são programas de transferência de renda, que inclui a produtividade e o acesso a serviços básicos, políticas públicas também são muito importantes nessa área. Existem várias medidas que podem ser tomadas para erradicar a pobreza. No Brasil, né, existe o programa conhecido como Bolsa Família, que ajuda a reduzir a pobreza extrema e garante o acesso à educação e à saúde. E esse objetivo, né, mostra que erradicar a pobreza é o primeiro passo para contribuir. Partindo agora para. Aqui foi o primeiro objetivo dessas 17 metas. Agora vamos partir para o segundo objetivo. O segundo objetivo gira em torno da fome zero e agricultura sustentável. Ele também ele incentiva, né? Ele incentiva a agricultura mais sustentável, ele visa a agricultura mais sustentável, ele apoia os pequenos produtores e incentiva a reduzir o desperdício e atingir a eficiência na produção dos alimentos. No Brasil, né, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é que serve, né, como um bom exemplo para deixar claro como essa segunda meta, que visa garantir a agricultura familiar e a segurança alimentar. Esse foi é, a sua definição do segundo objetivo desses 17. Agora, partindo para o terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, esse terceiro objetivo tem como foco assegurar a saúde e o bem-estar para todas as pessoas e todas as idades. Isso envolve melhorias no acesso ao sistema de saúde, prevenir doenças e ampliar campanhas de vacinação, que envolve a questão de saúde e bem-estar para a população ou para todos que usufruem desse meio. O exemplo disso, né, nós possuímos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um exemplo, um grande exemplo de políticas públicas que buscam garantir esse direito a todos os brasileiros. Agora vamos partir para o quarto objetivo. O quarto objetivo, né, visa uma educação de qualidade. O quarto objetivo, né, busca garantir uma educação de qualidade, inclusiva e igualitária. A educação, né, como todos sabem, é a base de desenvolvimento, pois ele transforma vidas
gera oportunidades e combate a desigualdade, pois as pessoas, através do conhecimento, podem gerenciar e criar novos métodos de trabalho e atingir mais eficiência, e também pelo benefício sociólogo a si próprio, né, por meio pessoal, a pessoa adquire mais conhecimentos e ela se torna assim mais conhecente eh, de qualquer questões sociais. Ela consegue tomar decisões mais assertivas, consegue debater sobre mais e entender mesmo assim sobre mais assuntos. É, algumas das do que é necessário investir em professores, tecnologia e infraestrutura, né, que é essencial para que o aprendizagem seja acessível a todos. E um exemplo disso que podemos trazer são políticas de acesso à educação básica, programas de bolsa e iniciativa para reduzir a evasão escolar. Como eu, né, eu sou um próprio exemplo disso, eu usufruo de uma bolsa que se chama ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, e um exemplo de uma instituição que eu vejo que ela é uma instituição também, é a própria PUC-PR, que é da onde eu curso a minha graduação. Eu vejo que ali eles proporcionam a educação de qualidade, por meio também ela inclui a comunidade com programas sociais, visando as ODS. Mas não gira só em torno da educação de qualidade, também tem várias ODS que estão inclusas também dentro da PUC-PR, mas isso não vem à discussão no momento. Eu só trouxe um adendo aqui, acerca de uma curiosidade. A quinta ODS temos como a igualdade de gênero. Esse objetivo visa, né, igualar, fazer uma igualdade entre homens e mulheres. Não sei se é do conhecimento de todos, mas perante a sociedade, seja por meio de trabalho ou até por meios sociais mesmo, há uma discrepância muito grande na distinção entre o homem e a mulher, tanto em remuneração, em quesito de respeito e moralidade. Com isso, né, isso envolve o combate de violência de gênero e visa garantir a igualdade salarial e ampliar a presença feminina em cargos de liderança. Também é uma observação bem pontual, né, porque os cargos de liderança geralmente é ocupada por homem, mas graças a questões de políticas públicas e essas metas, eu estou vendo esse cenário mudar nos dias atuais, mas ainda há necessidade de mudança. Com isso, né, medidas podem ser tomadas como leis, políticas contra a violência de gênero, igualdade salarial, acessos a serviços, eh, representação na política da própria feminina, sabe? Um exemplo no Brasil, né, possui a Lei de Proteção e campanhas de enfrentamento à violência doméstica, como a famosa Lei Maria da Penha. Há também um aumento da participação feminina na política e no trabalho formal, e por meio também de as próprias instituições estão tomando iniciativas para aderir, como por exemplo, processos seletivos voltados a próprias só pessoas do sexo femininos. Seria com essas soluções que conseguiríamos elevar a igualdade de gênero. Partindo para o próximo, estamos aqui com a sexta meta, né? A sexta meta, ela traz sobre a água limpa, que é o saneamento básico, que é além de você receber água potável, você também tem que ter esse tratamento de água. No Brasil, né, como todo mundo sabe, assim, há questões assim que envolvem tanto a sociedade quanto política, quanto pelos meios civil. No Brasil, há regiões sem acesso a saneamento adequado, e mais os investimentos na área também, nessas áreas reduzem, com os investimentos reduziriam o risco de doença e melhoria na qualidade de vida da população. Um exemplo disso, né? Temos o programa de universalização de saneamento básico, esse programa mesmo no Brasil. Só que enfrentamos desafios regionais, né, de cobertura, mas aqui eu deixo uma frase de efeito, né? Que a água é um recurso essencial, né? Então, investir em saneamento evita doenças e melhora a qualidade de vida por um todo, de toda a sociedade. Aqui, tendo como a sétima meta, ela envolve acerca da energia limpa e acessível. A sua definição é garantir acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos.
As medidas que podem ser tomadas para isso seria por meio de incentivo ou por uma própria expansão de energias renováveis, a eficiência energética e o acesso à eletricidade em pessoas que sofrem com é, ainda há essa questão de energia limpa assim, mas ela não é acessível a todos. Um exemplo disso, né, como o Brasil ele possui uma matriz energética com uma boa participação em energia renovável, como a hidrelétrica, a eólica e a solar. E ainda são meios que estão ainda em crescimento e a, a meta é que esse número ainda mais se eleve. E assim, eu deixo também uma frase de efeito aqui que energia limpa e acessível elimina, alimenta desenvolvimento econômico sem comprometer o clima. Então, tipo, gera mais energias, assim você teria mais energia ao consumo, mas assim não comprometeria com fontes esgotáveis para o futuro. Aqui temos a oitava meta. A oitava meta, ela visa promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo, perdão. Ela visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, que é um emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. As medidas, né, que podem ser tomadas são políticas de emprego regulamentada pelo governo, na qualificação do profissional, seja por meio da CLT, a proteção social, que seria garantido pelos órgãos sociais, e o combate ao trabalho infantil e à informalidade, que ainda existe muitos trabalhos informais e em condições precárias. Em exemplo disso, tem o Brasil, né, que ele possui a CLT, que ainda a gente possui a CLT, que em muitos países isso não possui, que estabelece horas trabalhadas e condições trabalhadas ao trabalhador. É, e com isso, né, gera um trabalho mais decente e central para reduzir as desigualdades. Precisamos criar empregos com direitos e proteções sociais. Um exemplo disso também eu trago do meu próprio exemplo pessoal. Eu trabalho no Grupo Boticário e eu não tenho o que reclamar. O presente momento da empresa é uma empresa que tem uma cultura organizacional muito forte, com a entrega de valores pelo colaborador, tanto quanto a entrega da empresa na valorização do seu colaborador. Então é algo assim que a empresa ela, só que por se tratar de uma grande empresa já é um dados a se esperar. Grandes empresas é mais fácil alcançar grandes metas. Esse problema ele gira mais em torno acerca de trabalhadores informais, que seriam trabalhadores individuais ou autônomos, e pequenas e médias empresas, que depende de um orçamento limitado para fazer essas implementações. Encerramos aqui a oitava meta, aqui partindo para a nona meta. Nona meta. A nona meta tem como sua definição construir uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Nos tempos atuais, né, tudo que nós falamos é sobre a inovação e o ecossistema. É sobre esses pilares que aqui a nona ODS desenvolve. Algumas medidas são o investimento em infraestrutura e suporte de indústria locais. Um meio também que eu vejo que falta muito desenvolvimento é na questão de pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa é muito importante nesse quesito, que é através dali que você faz uma pesquisa de campo, busca dados, formulariza dados para trazer resultados. Um exemplo disso, né, no Brasil há políticas públicas de incentivo à inovação, a criação de parques tecnológicos e workshops para trazer essa inovação em infraestrutura melhor. É, e basicamente é isso. Partindo agora aqui para a décima ODS, a décima ODS ela tem como foco reduzir a desigualdade dentro do país. Aqui falamos da desigualdade por si só de gênero e outros tipos de desigualdade, só que essa décima não menos importante quanto as outras e nem as outras menos importante que essa, só que essa décima visa reduzir a desigualdade em todos os quesitos, pois no próprio Brasil mesmo, né, é, a diferença, né, em regiões e sociedades ainda são grandes
Você pode ver que às vezes de bairro, de cidades, há uma discrepância muito grande em quesito de moradia, acesso à população a qualquer serviço, ao meio que ela está inserido, isso é uma desigualdade. É, com isso, né, com essas soluções, a gente quer atingir, reduzir a desigualdade e garantir uma justiça social e um crescimento mútuo a todos. Partindo agora para a 11ª meta. Essa 11ª meta visa tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos e seguros, resilientes e sustentáveis. Medidas como essa devem-se haver planejamentos urbanos, um transporte público mais eficiente, habitações mais acessíveis. A gestão pública tem que ser eficiente por um meio todo, sabe? Um exemplo clássico disso também é o Brasil, né, que ele possui projetos de mobilidade urbana, eh, regulamentação fundiária e iniciativas de habitações sociais. Aqui eu deixo uma frase de efeito também, né, que cidade sustentável melhora a qualidade de vida e reduz impactos ambientais. Aqui um exemplo também que eu trago aqui, em Curitiba, aqui, que é por onde eu falo, aqui também a gente possui a URBS como um órgão do público que também faz o planejamento urbano com eficiência e no momento está em obras para trazer uma nova modalidade de transporte público mais integrado e de mais qualidade. Aqui falando da 12ª ODS, ela visa incentivar o consumo consciente e a produção sustentável que não basta só você apenas tipo, reciclar e reutilizar aquilo que você consome, mas por si só, tipo, reduzir o desperdício e também ter um consumo mais consciente é, faz total diferença. E cada pessoa, né, por si só, ela pode contribuir mudando como hábitos de escolher produto mais sustentáveis. é, e assim, por si só, com essa 12ª ODS, é, visa mudar os padrões de consumos, que é algo que é essencial, e reduzir a pressão sobre os recursos naturais, o consumo excessivo deles. Seria buscar alternativas mais sustentáveis. Aqui na 13ª meta, a 14ª meta, ela visa conservar e usar a água de uma forma mais sustentável, a vida na água, né, que seria acerca da vida marinha. Medidas como isso, né, seria reduzir a poluição marinha, ao manejo sustentável da pesca, a proteção de ecossistema costeiro. Um exemplo disso, né, é que no Brasil algumas regiões marinhas ou até costeiras possuem projetos de áreas protegidas, possui projetos também que integram a população, como, por exemplo, aquelas que preservam as tartarugas na época de reprodução, em que eles levam para a incubadora e eles desenvolvem os ovos, e assim que os filhotes estão prontos para ser lançados na natureza, eles são devolvidos ao seu meio, mas assim para fazer um nascimento mais eficiente. Passando para a 15ª ODS, ela é sobre vida terrestre, visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável do ecossistema terrestre, que é todos os meios de habitação terrestre, animais e florestais. Medidas, né, visa combater o desmatamento e a restauração de ecossistema, a proteção da biodiversidade e o manejo sustentável da terra. Um exemplo disso, né, é o avanço e o retrocesso na proteção da Amazônia e há políticas públicas de regulamentação ambiental. E aqui também eu deixo uma frase de efeito que preservar floresta e biodiversidade é vital para a água, clima e meios subsistentes. E agora sobre a 16ª e última ODS, ela visa promover uma sociedade mais pacífica, inclusiva e o acesso à justiça e instituições eficazes e responsáveis. Medidas, né?
Para isso são como fortalecimento institucional, que seria por meio de parcerias de instituições, transparência nas informações de todas as instituições também, ao combate à corrupção, ao acesso e à igualdade à justiça a todos e aos direitos humanos. E um exemplo disso, né, que no Brasil há demandas para o fortalecimento da governança, transparência, seja em órgãos públicos e em órgãos também particulares também há essa, tá agora a implementação da transparência e tanto na proteção aos direitos civis, seja por ela a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e qualquer lei que ampara a todos que utiliza e usufrui dela. E assim, né, eu deixo a frase de efeito que instituições fortes e justas sustentam o desenvolvimento e assim combate a corrupção e garante direitos. E assim, né, combater a corrupção e garantir direitos é algo essencial. Aqui finalizado, sabe? Todos os. Ah, não, são 17. Aqui é o último objetivo, né? É, para eu dar a finalização, o último objetivo ele visa fortalecer meios de implementação e revitalizar parcerias para o desenvolvimento sustentável. As medidas podem ser por meio de financiamento para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, cooperação internacional e tudo que envolve acerca desse meio de fortalecimento. Aqui eu trouxe uma pesquisa que foi trazido dentro de um site, é bem importante. Eu achei muito importante, foi dito anteriormente, foi finalizado todos os 17 objetivos da ODS, e eles são divididos basicamente em quatro dimensões, que essas dimensões representam a forma como os objetivos se organizam. São divididos em dimensão social, dimensão ambiental, dimensão econômica e dimensão institucional. Na dimensão social, estão implementadas essas ODS. Eu não vou citar o nome delas porque é possível visualizar por meio da apresentação, mas basicamente as dimensões sociais são todas as ODS que são voltadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas, que são como erradicar a pobreza, a fome, garantir a saúde, a educação e a igualdade. E esses objetivos, né, por si só, têm como o foco direto no bem-estar humano e na redução da desigualdade. Agora, partindo do âmbito da dimensão ambiental, a dimensão ambiental reúne as ODS que buscam proteger o planeta, ao uso consciente da água e energia limpa, o combate às mudanças climáticas e a preservação da vida terrestre e aquática, no cujo eles visam garantir que o desenvolvimento aconteça sem destruir os recursos naturais. São esses aqui as dimensões ambiental. Agora, as dimensões econômicas tratam do crescimento sustentável, da geração de empregos e da inovações, que, ou seja, né, eles buscam conciliar economia e sustentabilidade com indústrias e cidades mais responsáveis. E, por fim, são a dimensão institucional, que essa envolve e engloba os objetivos ligados à paz, justiça e parcerias globais. E eles mostram que para alcançar todos os outros, as outras ODS, né, é essencial ter instituições fortes, políticas públicas eficazes e cooperação entre países. Em resumo, né, todas essas são muito importantes, todas essas dimensões são muito importantes, que cada uma tem as suas distinções, que ao mesmo tempo elas se complementam. Não sei se vocês perceberam, todas as ODS juntas, ela forma a base de um desenvolvimento mais sustentável e responsável, né? Que une tanto o âmbito pessoal, o âmbito do planeta, da prosperidade e da boa governança. Juntamente reunindo todos esses pilares, atingimos a meta que está estabelecida. Agora aqui dando a você esses cinco eixos, ele seria como se fosse os cinco P's da ODS, que esse diagrama centralizado, né, ele busca
o equilíbrio entre o crescimento e a preservação do futuro. É, Aqui eu trouxe esses cinco eixos. O pessoal, né, que ele tem um foco em social, que visa erradicar a pobreza, a fome, garantindo a dignidade, igualdade a todos, como eu já dito anteriormente. Tendo o planeta, né, como o pilar ambiental, que seria ligado ao foco em proteger os recursos naturais, o clima e futuras gerações. Agora, sobre a prosperidade, o eixo que é o eixo econômico, que busca garantir vidas prósperas e plenas para sempre e harmonia com a natureza. A paz, né? A paz que é o elemento institucional necessário para promover sociedades justas e pacíficas, na parceria que seria no relacionamento e na implementação, que exige a colaboração de todos, seja governo, setor privado, o, a sociedade civil, para implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. E esses cinco pilares, né, eles são interdependentes e formam um ciclo que nos guiará rumo a um futuro verdadeiramente sustentável na base desses cinco pilares. Aqui são as referências que eu trouxe da apresentação. Espero que Eu espero que a apresentação tenha sido bem clara e inclusiva. Eu visei aqui, não trazia aprofundamente, sabe, sobre todos os temas que foram tratados durante a disciplina que foi passada, mas um apanhado sobre tudo que foi aprendido e sobre o que é cada um, porque você entender sobre os 17 objetivos, a meta 30, é algo muito importante. E assim, se todos nós visarmos atingir ao menos uma certa porcentagem de cada objetivo desse, ou de cada um, já faz em um meio todo, em toda a população, faz uma diferença gigantesca. Então devemos ser conscientes, tanto no consumo, eh, quanto na geração de resíduo, e da forma que nós gerimos e da forma que somos pessoas e que nos relacionamos, sempre vão buscarmos fazer as coisas de uma forma que não afete a sociedade, que visem gerar valor, não só para si próprio, que visam gerar valor para a sociedade também por si só. E fazendo isso, todos nós se beneficiamos. Espero que a minha apresentação tenha sido não excelente, mas que tenha sido de bom tamanho para a aprendizagem e interpretação. Aqui fica meu muito obrigado e minha gratidão. E aqui fica um tchau e encerro a apresentação.